Todos estão me ouvindo? Boa tarde. Sim, Raquel, pode continuar, por favor. Ok. Boa tarde a todos. A nossa página do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, a mensagem número 5, com o título Com Amor, onde o benfeitor Emmanuel vai comentar uma fala de Paulo que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 14. E, sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para enfrentar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armas da fé a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina é a educação, a escola é a cultura, o esforço é a obra, são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Marisa, o seu áudio está fechado. Que Deus seja sempre louvado. Obrigada, Senhor, por todas as oportunidades. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui reunidos neste pequeno grupo que se multiplicam em muitos, em todos os planos da vida. Permita, Jesus, que em teu nome, aqui reunidos, nós sejamos inspirados e que esse teu filho, Deus, Paulo César, seja inspirado, seja amparado e protegido, e que todo o conhecimento que ele vai prodigalizar a todos nós, em todos esses planos da vida, nesse instante, esses conhecimentos sejam inundados da tua misericórdia, do teu amor, e que tudo seja por ti, Senhor. Muito obrigada por tudo. Estamos aqui superando diversas barreiras, diversas dificuldades, mil nadas, mil senões, mas conseguimos estar aqui
à mercê da sua misericórdia. Nos ampara, Senhor. E que cada um que aqui está nesse instante presente, que nesses instantes os seus lares, os seus afazeres, os seus estudos, as suas vidas sejam vistas, amparadas, consoladas, curadas, tratadas, Senhor, pela sua misericórdia. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e para todo sempre. E permita que nós estejamos contigo e que tudo seja pelo bem, pela paz, pelo amor e pela beleza da humanidade. Graças a Deus. A palavra é sua, Dr. Paulo. Boa tarde a todos. É uma honra participar desse evento. Espero que nós possamos preencher as expectativas de levar as informações que nos foram fornecidas no Centro Espírita Lar de Frei Luís ao longo de 42 anos. Há 42 anos eu faço parte do Lar de Frei Luís. E as informações que foram obtidas, principalmente atrás de fenômenos mediúnicos, chegou a um determinado ponto que eu me senti tão esmagado, tão pressionado, que eu achei que eu tinha que colocar essas informações em livros. E desde 2014, está saindo um livro por ano, a minha vida virou pelo avesso. E eu acho que se eu não tivesse escrito livro nenhum, nós não estaríamos agora aqui. Então, esse título da nossa apresentação hoje, A Medicina Mediúnica do Futuro, é o título do nosso 5º livro, onde eu procuro mostrar ao leitor, evidentemente, determinadas colocações ainda sobre hipóteses, do que será a medicina do futuro, quando os médicos serão poderosos médiums. Praticamente todos já são, mas nem sabem disso. Porque enquanto nós estamos cuidando da parte física dos nossos pacientes, nós estamos assessorados por médicos espirituais que estão cuidando da parte mais importante, da parte extrafísica, espiritual, energética, transmissora de vida ao nosso corpo físico. E ouso afirmar que sem essa ajuda, muitos dos sucessos que nós obtemos com nossos pacientes não obteríamos. Bem, então eu só vou pedir uma ajuda aqui, meu amigo Luciano, para nós começarmos as imagens. Vou clicar na redução da imagem primeiro, não é isso? Não, o senhor vai clicar em Share Screen, no verdinho. Já vou clicar. Agora clico na imagem. Na imagem do PowerPoint. Isso, perfeito. Está indo. Maravilha. Agora, minha apresentação, levando lá adiante, clicando primeiro. Vou botar a tela cheia, tem? O senhor já pode começar do começo, à esquerda. Isso, perfeito. Muito bom. Todo mundo me ouvindo? Sim, alto e claro. Pode continuar, doutor. Bom, aqui estão as duas personalidades que eu baseio todo o meu trabalho dentro dessa área de ciência, pesquisa e livros da espiritualidade. Frei Luís e Luís da Rocha Lima. Frei Luís, um frade franciscano alemão que veio para aqui, para o Brasil, na primeira metade do século XX e se radicou na Serra, aqui do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, onde realizou tantos prodígios que passou praticamente a ser considerado um santo. Que prodígios eram esses? Através da sua mediunidade. Frei Luís era um tremendo médium. E o Luís da Rocha Lima, o maior homem que eu conheci nessa encarnação, que era o presidente do Lar de Frei Luís quando eu lá cheguei. E, curiosamente, me parece que o Lar de Frei Luís é o maior centro do Rio de Janeiro. E o maior centro do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica, ainda assessorada por outras duas entidades católicas, o Frei Leonardo e o Padre Isabel. Naturalmente, deduz-se de que nós é que nos dividimos em espíritas, em evangélicos, em católicos, maometanos, hinduístas, ateus, judeus, e vai por aí afora. Porque o tal Deus aí que eu não entendo, por enquanto só sei que ele existe, para ele não existem essas divisões. Nós somos um único rebanho com um único pastor. E esse rebanho está
acoplado ao planeta Terra, com uma humanidade encarnada e outra desencarnada. O Cristo planetário, Jesus. Um espírito que adquiriu tamanha evolução na ciência, na tecnologia, na moralidade, no amor, na ternura, que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta é tão simplesmente uma poeira cósmica em relação à Terra, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Cada planeta tem o seu Cristo planetário. Então, aqui no nosso sistema solar, nós temos 8 planetas, 8 Cristos planetários. O único planeta do nosso sistema que tem espíritos encarnados é a Terra. Mas, porém, todavia, contudo, na Via Láctea, que é a estrutura multiestelar à qual nós pertencemos, existem no mínimo 100 bilhões de estrelas. Multiplica 100 bilhões por 8, no mínimo. Cada planeta desses tem um Cristo planetário também. E esses espíritos podem continuar na sua evolução, a ponto de comandar uma galáxia inteira. É difícil a gente raciocinar nessa linha, mas é isso que me parece que nos espera. Indo e voltando, reencarnando e desencarnando, adquirindo cada vez mais conhecimento, cada vez mais podendo praticar melhor o bem, cada vez nos sentindo cada vez mais felizes de poder praticar melhor o bem. Então, nós temos aí a nossa imortalidade pela frente. Então, eu já não me preocupo mais com a morte. Agora, eu não quero estar dentro de um avião que vai cair, nem de um prédio que está pegando fogo, nem quero ser atropelado por um fenemê. Mas eu tenho já uma consciência íntima de que eu sou imortal. E todos os meus amigos também, meus entes queridos, meu pai, minha mãe, meus antepassados. Então, quantas vezes já vim para cá? 500? 600? 700? 1000? Quantos idiomas eu aprendi a falar? A quantas correntes religiosas eu pertenci? A quantas famílias? A quantas etnias? Aí está a solução para todos os problemas da humanidade. A comprovação científica da reencarnação. Então, se eu sou branco hoje, amanhã eu vou ser negro. Posso ser amarelo. Eu posso ser evangélico. Eu posso voltar numa família espírita. Eu posso ser judeu hoje e palestino amanhã. Eu posso ser palestino hoje e judeu amanhã. Então, eu vou guerrear contra quem? Por que eu vou deixar de ajudar uma nação que luta contra a epidemia do ébola ou do corona, pertencendo a uma nação ultra evoluída, se amanhã eu posso reencarnar nessa nação que precisa de ajuda? Aqui está a solução para todos os problemas da humanidade. A comprovação científica da reencarnação e a aproximação da ciência com as religiões. Os senhores estão me vendo aí, não estão? Estão vendo esse camarada de perfil tocando aí na brecha do corpo de Jesus? Eu sou um Tomé moderno. Bem-aventurados os que não viram e creram. E os que precisam ver para crer? Foi feito um levantamento sobre a credibilidade da classe médica, além de alguma coisa da matéria. Existe alguma coisa além da matéria? Aproximadamente 80% dos médicos não acreditam. Nós nunca encontramos... Eu sou cirurgião há 45 anos. Eu nunca encontrei o espírito no corpo dos pacientes que eu abri, que eu operei. Então, fica difícil a gente acreditar em alguma coisa além da matéria. Fica difícil. Então, como é que ficam aqueles que precisam ver alguma coisa para crer? Vão para o inferno? Bem-aventurados que não viram e creram. Bom, eu sou um mal-aventurado, que eu precisei ver para crer. Então, eu sou um Tomé. Tomé, coloca a tua mão aqui nas minhas feridas aqui no punho. Está vendo os furos dos cravos que me pregaram na cruz? Tomé, bota a tua mão aqui no meu tórax. Você está vendo a perfuração da lança que o Longinos passou quando eu estava pregado na cruz? Chegou até o meu coração? Aí ele acreditou. Então, me parece que, se foi colocada alguma coisa à minha frente que me torna que me transfere uma credibilidade racional, lógica, eu não tenho o direito de ficar com isso dentro de mim. Eu tenho que botar para fora, mesmo que eu não compreenda. Então, me coloco como testemunha. Mas você, pensando bem, os discípulos de Jesus não entendiam nada do que ele fazia.
mas se não fosse pelo testemunho deles, nós nem saberíamos que ele existiu. Eu estou colocando esses livros, que venham esses espíritos mais evoluídos, essa garotada, essa juventude mais preparada, mais inteligente, e que deem continuidade às observações e testemunhos que eu coloco. Aqui está uma figura, uma fotografia aérea do Largo de Frei Luís. Parece que fez na década de 70 que essa fotografia foi feita. Olha como está o Largo de Frei Luís agora. Uma mini cidade. Nós chamamos carinhosamente da mini cidade do amor, né? 4 a 5 mil pessoas por reunião. Evidentemente, agora não. Amanhã de manhã deve ter 3 pessoas sentadas à mesa, comandando por Live uma reunião, e eu devo estar presente amanhã a partir das 9h30. As que tiverem interesse, pode clicar no site de Frei Luís e poderão participar dessa reunião. Olha, outra colocação que passou a fazer parte da minha vida. Jorge Andréa, um dos maiores escritores do Espiritismo. Num dos livros dele, ele coloca a seguinte frase: todo aquele que vislumbra uma rota, ou está por trás da fotografia da Maria Raquel, então eu não estou lendo a palavra que está por trás dela, mas tudo bem. Todo aquele que vislumbra uma rota ou um outro caminho, caminhando em uma nova estrada, tem por obrigação comunicar seus pensamentos à sociedade onde milita. Qual é a sociedade onde eu milito? A médica. Então eu achei que eu tinha a obrigação de colocar essas informações para colegas. E é curioso, é muito curioso. Você sabe que, para minha surpresa, no dia 18 de outubro de 2019, dia do médico, eu recebi um convite para ser homenageado no Senado Federal. Puxa, mas que surpresa! Por que vocês estão me convidando? Não, nós tomamos conhecimento dos seus vídeos, dos seus livros, e nós achamos que você está realizando algum trabalho importante para a medicina. Tá bom. Aí depois que eu apareci lá no Senado, um amigo meu, cirurgião também, dá aula comigo há 30 anos de clínica cirúrgica e de iniciação à prática cirúrgica. Paulo, deixa eu te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Olha, eu estava de plantão lá no Cardoso Fontes e deu entrada no meu plantão o filho de um médico que tinha recebido um tiro no tórax. A bala estava no coração. Milagrosamente chegou vivo. E ficou sob meus cuidados, e quando estava sob meus cuidados e outros colegas, o coração dele parou. Eu fiquei massageando o coração do filho do colega durante 40 minutos, e o coração não voltava. E aí eu decidi parar. Você sabe que quando eu decidi parar, nitidamente eu escutei alguém me dizer no ouvido: continua. Eu continuei e salvei a vida do filho do colega. Nunca contou isso para ninguém, trabalha comigo há 30 anos. Então é isso que acontece com talvez a maioria dos médicos. Em algum momento da nossa profissão, da nossa vida profissional, nós recebemos alguma intuição desse tipo. Só que não temos coragem de contar. Vão achar que nós não estamos bem do nosso raciocínio, da nossa mente, não somos malucos. Então eu tive que tomar uma decisão muito forte nessa minha entrada nesse caminho. Quem é que vai se entregar nas mãos de um cirurgião, estando anestesiado, que acredita em fantasmas? E se esse cirurgião disser que acredita em fantasma coberto por lençóis? O cara não regula bem. Mas eu fui obrigado a acreditar. Vou tentar mostrar alguma coisa aqui, por que eu fui obrigado. Olha aí, essa fotografia é uma fotografia fantástica, conseguida no Largo de Frei Luís, na década de 60 e 70. Nós estamos vendo um médium, ou denominado médium de efeitos físicos, raríssimos em toda a história da humanidade. Bem, no Largo de Frei Luís, que o teletransporte e a materialização de espíritos aconteceram durante 60 anos, esse era um desses médiuns, Ivan de Castro. Ele está num transe mediúnico, que é o que acontece com esses médiuns, e quando ele entra nesse transe mediúnico, desmaia, começa a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente nariz, boca e ouvido, uma espécie de fluido de altíssima energia que não foi alcançado ainda pela nossa ciência. Não foi alcançado pela nossa ciência, mas a nossa ciência é humilde o suficiente para reconhecer que só sabe o que acontece em 4% do universo. E o que acontece em 96% do universo, a ciência não sabe o que é.
E aí classifica como matéria escura, energia escura, que existem, mas eles não sabem o que é. A ciência não sabe o que é magnetismo. Sabe de onde vem a palavra magnetismo? Magia. Calculam exatamente todos os resultados pelo fenômeno do magnetismo. Matematicamente, mas não sabe exatamente o que é. A ciência não sabe exatamente o que é que faz o elétron girar em torno do núcleo de um átomo pela eternidade. De onde vem tanta energia? Então, é só questão de tempo. Outra coisa que nós temos que lembrar é que a ciência e a tecnologia, no século XX e XXI, está numa velocidade mais rápida do que toda a história da humanidade. Então, é questão de tempo. Todos esses fenômenos mediúnicos, não existem milagres, será mais cedo ou mais tarde confirmado pela ciência e explicado pela ciência. Aí acabou. A ciência está com a ciência médica, por exemplo, a tecnologia está tão sensível que nós já estamos utilizando a antimatéria no escrutínio dos corpos dos nossos pacientes. Então, daqui a pouco, nós teremos uma sensibilidade tecnológica tão sensível no estudo do corpo humano que vai detectar a existência do componente energético, extrafísico, espiritual, transmissor da vida ao corpo físico, e vai detectar até a separação dos dois componentes no momento natural da morte. Eu coloquei aqui embaixo, civilização do tipo 5, porque numa apresentação que eu fiz ontem sobre o meu quinto livro, quinto ou sexto, já acho que é o quinto ou quarto, já perdi até a conta, alienígenas ou médiums, ponto de interrogação. Eu faço uma colocação de como a ciência divide as civilizações extraplanetárias. Todos nós espíritas sabemos que existem vida em todo o universo. A casa do Pai existem muitas moradas. Pronto, está resolvido. A ciência acredita também, só que divide as civilizações de acordo com a utilização inteligente de energia. O que seria uma civilização do tipo 1? Aquela que utiliza de forma inteligente toda a energia do seu planeta. No nosso caso, vulcões, vento, luz solar, marés, terremotos. Civilização do tipo 2, aquelas que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia proveniente da estrela mais próxima, no nosso caso, o Sol. Tipo 3, sabe como utilizar toda a energia de forma inteligente das estrelas componentes da galáxia onde existem, onde habitam, no nosso caso, a Via Láctea, no mínimo 100 bilhões de estrelas. E chegam assim ao absurdo de acreditar na existência de civilizações de tipo 4, que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia escura que permeia todo o universo e a nossa ciência nem sabe o que é. E aí a história não para por aí. E entra o espiritismo nessa, hein? Não tem como não entrar. Civilização do tipo 5. Sabe o que eles consideram civilização do tipo 5? Aquelas que sabem utilizar de forma inteligente a energia de universos paralelos ao nosso. Será que quando eu desencarnar, quando eu me afastar do meu corpo, o meu espírito vai mergulhar num universo paralelo a esse que eu habito? Daí o nome do nosso sexto livro, Planos Espirituais ou Universos Paralelos? Então, eu acho que o que a ciência está chamando de plano espiritual, ou as religiões chamam, né? Plano celestial, plano astral, plano espiritual, é o que a ciência está chamando de universo paralelo. E chegam. Será que nessas civilizações do tipo 5 entraria o ectoplasma? É uma energia extrafísica. Está dentro de todo ser vivo, vegetal, animal ou hominal. Só que não foi detectado ainda pela nossa ciência. Calma, vamos chegar lá. E chegam ao absurdo de acreditar em civilizações do tipo 6. Sabe o que é civilização do tipo 6? Segundo a ciência, eu não estou falando de religião. Civilizações que atingiram tamanha evolução em ciência e tecnologia que sabem como construir um universo inteiro. O nosso universo tem 13 bilhões e 700 milhões de anos. Então, já existiam essas inteligências antes que o nosso universo fosse criado. Estão percebendo como as coisas vão se encaixando com o que o ensino, com o que o espiritismo está trazendo para nós, o revelador prometido por Jesus? Então, as coisas vão se encaixando. É uma vertente religiosa que tem um componente científico. Foi isso que me atraiu. E que foi isso que atraiu também o Kardec. Movimento de objetos sem força aparente. E objetos respondendo sim ou não,
Então, tem que ter uma causa inteligente por trás desses fenômenos. O nome do ectoplasma foi dado por um Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Charles Richer. Então, na hora que você começa a pesquisar esses fenômenos mediúnicos, principalmente o de teletransporte e materialização de espíritos, você vai encontrando uma série de grandes nomes da história da ciência que verificaram, estudaram, testemunharam, pesquisaram e concluíram que o fenômeno é verídico. E se você for colocado diante de um fenômeno desse? Se você for médico, e um médico está presente em uma reunião dessa. E se quem se teletransporta e se materializa seja um médico que já passou por esse planeta, desencarnou, continua vivo num universo paralelo ao nosso e, sob condições especialíssimas e raríssimas, se teletransporta e se materializa. E se fosse possível diálogo entre esses dois médicos? Um que ainda está encarnado, outro desencarnado, materializado. E se tais diálogos se prolongassem durante 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Vou voltar para onde? Vou voltar como? Começar tudo outra vez? A estrela de Belém, estrela é uma obra. Se fosse estrela, não estaríamos aqui. Talvez um objeto voador não identificado, de alguma civilização extraplanetária ultra evoluída. O Sermão da Montanha, a crucificação, tira a ressurreição, a não ser que você queira colocar, entre aspas, a materialização de Jesus depois da sua desencarnação. Tudo isso aconteceu e precisa ser insistentemente lembrado. Só que eu não consigo ficar paralisado ao que aconteceu há 2000 anos. Eu quero entender como. Como é que alguém consegue curar um leproso impondo as mãos? Como é que alguém cospe na terra e cura um cego de nascença? Aconteceu. Como? Qual é o médico que não gostaria de saber como isso acontece? Como isso é realizado? Como ele pode fazer isso? Então, foram duas principais razões existem para que tais fenômenos aconteçam. Primeiro, atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar, principalmente cancerosos, que, por acaso, entre aspas, porque o acaso para mim não existe, é a área que eu mais atuo. A maior parte dos pacientes que eu opero são portadores de câncer. Segundo, menos importante, lampejos lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro. Eu vou desencarnar e vou reencarnar. Quero ser médico. Vou fazer prova para uma faculdade de medicina e vou entrar. Sabe o que eles vão fazer comigo? Paulo César, abre a boca. Não sei se meu nome vai ser Paulo César. E vão recolher células da mucosa na minha boca. E vão fazer um estudo profundo da minha constituição genômica, do meu ADN. E vão verificar se no meu ADN eu tenho a genética da mediunidade. Se eu tiver a genética da mediunidade, eu vou ser desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Agora, as potencialidades existentes em cada um de nós são inacreditáveis. E as palavras de Jesus são muito claras. Aqueles que acreditarem em mim, nas minhas palavras, farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda. Rapaz, o camarada acalmava o mar e o vento. Eu vou fazer obras maiores que ele? Olha aí, um desses grandes vultos da ciência, estudando esses fenômenos, William Crookes, um dos maiores físicos da história da humanidade, descobridor dos raios catódicos, do elemento radiante da matéria. Se nós temos televisão, se nós temos GPS, é graças ao trabalho desses homens. Um desses aí está. Observem, ele conseguia fotografar espíritos materializados. Tanto está materializado que impressionou uma chapa fotográfica. Aqueles que estão ouvindo isso pela primeira vez, entendam bem. Se nós estivermos numa reunião e um espírito materializado surgir, todo mundo que estiver na reunião vai ver. Se ele falar alguma coisa, todo mundo vai ouvir. Se ele exalar algum odor, todo mundo vai perceber. Ele está teletransportado e materializado durante alguns momentos no nosso ambiente, no nosso universo. Uma série de exigências físicas e químicas são necessárias. Por exemplo, a ausência de luz. Porque os fótons da luz afetam o ectoplasma, ele tem fotossensibilidade. Afetam o médium quando está no trânsito mediúnico e a entidade materializada. Mas existem relatos de materializações até na luz do sol. Jesus se materializou. Que ciência é essa que está se desenhando na nossa frente?
Há relatos nas passagens evangélicas que Jesus, depois de desencarnado, se materializou, se colocou diante dos seus discípulos e comeu um peixe assado com eles. Se ele comeu um peixe assado, nesse fenômeno de teletransporte e materialização, o espírito forma até um tubo digestivo. Nas reuniões que eu frequentei durante 40 anos, quando as entidades passavam materializadas perto de mim, por vezes eu escutava o estalar dos seus ossos, de onde deduz-se que eles podem materializar até um esqueleto completo. Onde vai parar tudo isso? Eu sentia, eu escutava o arfar da respiração difícil, porque quando eles mergulham no nosso meio extremamente denso, eles têm dificuldade de falar e dificuldade de respirar. Mas se eu percebia que tinha um arfar respiratório, um sistema respiratório também estava materializado naquele momento. Então, são fenômenos extremamente raros. Se você está numa reunião dessa, na escuridão, como é que você vê um espírito materializado? Porque quando ele sai da cabine, ele vem emitindo luz do seu corpo, através de um fenômeno de bioluminescência, ou seja, produção de luz por ser vivo. E das suas vestes também. Olha aí outra fotografia conseguida no Lar de Frei Luís. Está aí o médium Ivan de Castro e na porta da cabine uma entidade materializada. Observe que as duas fisionomias são diferentes. Observem que a entidade sai da cabine com mantos luminescentes cobrindo o seu corpo. Mantos luminescentes. Na minha humilde opinião, eu acho que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nos fenômenos de materialização de espíritos. Passa um pano aí, aproveita aí, passa aí para mim. E bater aí que eu não alcanço. Alguém está perguntando alguma coisa? Não, doutor. Alguém que inadvertidamente abriu o microfone. Pode continuar, por favor. Bom, olha aí. Alguém desconhece essa imagem? Jesus no Monte Tabor, rodeado por Moisés e Elias. Moisés já tinha morrido há mais de 1.500 anos. Elias já tinha morrido há mais de 800 anos. Presta atenção, todo mundo que está me honrando, nos acompanhando nessa apresentação. Acompanhe a seta comigo. Algum de nós, diante dessa imagem, Jesus ao lado de Moisés e Elias, conseguiria dormir? Será que eu estou exagerando de tudo que eu presenciei, de tudo que eu testemunhei, que eu estudei, que eu pesquisei? Que ele estaria acompanhado de dois ou três médiuns de efeitos físicos. E, nesse momento, esses médiuns expeliram o tal ectoplasma e, através dessa energia assustadoramente potente, os espíritos de Elias e Moisés teriam se materializado para com ele dialogar. As escrituras dizem que os três estavam sonolentos. Bom, os historiadores modernos dizem que o Monte Tabor é muito íngreme e que os discípulos que o acompanharam chegaram lá em cima muito cansados e aí adormeceram. Eu confesso aos amigos e às amigas que nem que eu escalasse o Monte Everest a pé, diante de uma cena dessa eu ia dormir. Olha aí. Anjos com veste resplandecente na porta do túmulo de Jesus. Com todo mundo vendo. Está todo mundo vendo. Nenhuma médium vidente ou não. Todo mundo que estava presente está vendo a mesma coisa. Como é que eu disse que os espíritos são vistos na escuridão? Porque eles saem da cabine bioluminescentes e as suas vestes também. Será que eu estaria exagerando de que o que deve ter acontecido na porta do túmulo de Jesus também tenha sido a materialização de dois espíritos, com a presença de algum médium de efeitos físicos por perto? Ou então, manipulação da energia ectoplasmática até de vegetais. Se bem que na Judéia, há 2.000 anos, não havia muita vegetação, porque o calor é muito forte. Então, é provável, olha como eu sou cauteloso, coloco uma hipótese, que pode ter sido aproveitado o ectoplasma de algum médium de efeito físico das proximidades. E outra coisa, todos os discípulos de Jesus eram poderosos médiums. Aí está aí o nosso trabalho, né? Até agora. A face oculta na medicina, espíritos decaídos materializados. Esse espírito decaído materializado, sabe o que aconteceu no Lar de Frei Luís, no final da década de 60 e de 70? 7 espíritos decaídos. Espírito decaído, todo mundo, nós sabemos quem são.
estão descritos no Libertação, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna. Todos os livros do André Luiz os descrevem, inclusive com deformações. Frei Luiz chamou o presidente Luiz da Rocha Lima: olha, separa um grupo seleto de membros do grupo que nós vamos tentar a materialização de 7 espíritos decaídos. E levem com vocês um fotógrafo profissional, que nós vamos tentar a fotografia. Eu não tive coragem de colocar as fotografias no livro. Não tive coragem. Descrevo, mas não tive coragem. Por quê? Primeiro, esses espíritos foram conquistados pelo amor de Frei Luiz, estão em recuperação. Segundo, vão se tornar mais cedo ou mais tarde arcanjos de luz. Por que eu vou humilhá-los colocando as suas fotografias em livro? Terceiro, a mais importante, eu não sei o que eu fiz lá atrás, eu posso ter sido pior do que eles. Então, descrevo todos os fenômenos, mas não tive coragem de colocar essas fotografias no livro. Então, aqui está o título da nossa apresentação de hoje, A Medicina Mediúnica do Futuro. Reflexões espiritualistas e científicas do médico, alienígenas ou médiuns, ponto de interrogação, e planos espirituais ou universos paralelos, ponto de interrogação. Aqueles que tiverem interesse podem entrar no site de Frei Luiz e comprar por Sedex qualquer obra nossa. Será uma honra. Bem, em que se baseia esse livro, A Medicina Mediúnica do Futuro? Aqui está a entidade médica materializada, tanto está materializada que me impressionou uma chapa fotográfica, Frederic von Stein. Eu coloco os diálogos que eu tive com ele. E aqui o médium Gilberto Arruda, de efeitos físicos, que no dia 19 de junho de 2015 teve a sua casa invadida, foi torturado e assassinado. Geralmente, esses médios de efeito físico de grande energia, de grande potencialidade, têm um final violento, porque são espíritos altamente endividados e a mediunidade de efeitos físicos é lhes dada como uma forma mais rápida de resgate. Um desses médios lá no Nordeste foi assassinado pelo seu caseiro. Depois do assassinato, o caseiro nem se lembrava do que tinha feito. Bom, quando o Frederic se materializou e foi fotografado, ele trazia um lírio nas mãos, ali. Quando o Frei Luiz habitava lá o mosteiro lá em Petrópolis, era ele que cuidava dos jardins do convento, adorava lírios e violetas. E pelo benefício que ele recebeu de Frei Luiz, quando se materializou, em homenagem a ele, trouxe um lírio nas suas mãos. Sabe quem foi Frederic? Cirurgião do exército nazista. Por que um cirurgião do exército nazista teria aparecido no lado de Frei Luiz? Porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. O ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luiz, que também era alemão, e no momento que ele compreendeu que tinha feito errado, continuava fazendo, decidiu se recuperar. Ficou 10 anos sem se manifestar. Quando voltou a se manifestar, o médium Gilberto já estava no grupo. Quando ele começou a ser doutrinado, ele se incorporava no médium Benayon, fazia saudação a Hitler com o braço estendido e falava em alemão pelo fenômeno da xenoglossia. Nós observamos isso nos fenômenos de encarnação mediúnica. Entendo a encarnação mediúnica como uma posse completa do corpo do médium pela entidade. E quando isso acontece, o médium de nada se lembra e não percebe nada durante o fenômeno da encarnação mediúnica. E, inclusive, fala, pelo fenômeno de xenoglossia, línguas desconhecidas do médium. Inclusive, nas pesquisas que nós fizemos, de línguas mortas, como o aramaico antigo e o latim. Segundo o livro dos médiuns, um médium é todo aquele que sente, em qualquer grau, a influência dos espíritos. E é por este fato médium. É uma faculdade inerente. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, mediunidade não é milagre. Milagre não existe. Tem uma conformação genética dentro de determinados homens ou mulheres que fazem com que eles percebam campos magnéticos, campos de força. E pensamento é energia. Então, eles podem captar o pensamento de espíritos desencarnados. Segundo o levantamento feito nos antigos países da Cortina de Ferro, estima-se que 7% da humanidade apresente a sensibilidade mediúnica. 7%.
O mais raro seriam os médios de efeitos físicos. Mas, segundo informações preciosas chegadas do lado de lá, como Divaldo Pereira Franco captou, tem 4 grandes vertentes chegando aí de espíritos evoluídos. Aí. Espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia, que trarão soluções para uma série de problemas da humanidade, não somente para os mais ricos. Espíritos altamente evoluídos na justiça. Talvez nós estejamos vendo isso acontecer no nosso país. Espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Liga no Google, você vai ver criança com 3, com 4, com 5 anos tocando sinfonia em piano, em violino, cantando ópera. Vai por aí fora. E o quarto, que eu considero mais importante, espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Se nós somos hoje 7% de médiuns, amanhã seremos quanto? 20%? 30%? 40%? Os cientistas terão que se voltar para o fenômeno porque terão médios dentro da sua casa. Os filhos deles serão médios. Então, eu acho que essa é a vertente que está chegando por aí mais importante. Qual a diferença estrutural entre alguém que tenha esse sentido mediúnico, 7%, e outra pessoa que não os possua? Tá a referência aí embaixo, o livro Experiências Psíquicas Atrás da Cortina de Ferro. A glândula pineal. A glândula pineal é o centro da mediunidade. Aí entra a genética. Vamos ver alguns estudos sobre a glândula que foram feitos. Um deles, o nosso amigo Sérgio Felipe, neurologista da USP de São Paulo, que estudou essa glândula, inclusive pela ressonância magnética, e percebeu a existência dentro da glândula de cristais de apatita. Quanto maior o número de cristais de apatita, maior a sensibilidade mediúnica. Por que alguém tem mais cristal de apatita do que outro? Porque a genética de um é diferente da outra. Então, o ADN vai ditar a conformação de todos os nossos órgãos, inclusive da pineal. A pineal é a glândula do sono. Ela produz um hormônio chamado melatonina. A produção de melatonina está relacionada com a energia luminosa que entra pelos nossos olhos. Essa energia é transmitida até o centro do cérebro, a pineal. Então, quando nós estamos na escuridão à noite, a pineal produz mais melatonina. Por isso, nós dormimos mais à noite. As crianças têm mais melatonina do que nós. Será que esses médiuns de efeitos físicos que entram em transe mediúnico, em sono profundo, praticamente desmaiam, a sua glândula pineal, nesse momento, estaria produzindo grande quantidade de melatonina? Então, à medida que você vai evoluindo, que você vai pesquisando, que você vai estudando, você vai compreendendo que a ciência vai se aproximando de tudo que as religiões pregam, principalmente o espiritismo. Aqui está uma série de pesquisas, inclusive de espíritos desencarnados, através da comunicação mediúnica, né? Fenômenos nervosos e emotivos ligados à mediunidade, André Luiz, eu estou colocando os nomes, Edgar Harmon, 1964, Francisco Cajazeira, e cada vez vem se apresentando com mais frequência as pesquisas na glândula pineal relacionadas com esses campos de força. E chegamos ao Sérgio Felipe, que, através das pesquisas da glândula pineal por difração de raio-x e tomografia computadorizada, e também por ressonância magnética, relatou a presença dos cristais de apatita magnetizados, capazes de repelir e atrair campo de energia. Conclusão: quanto maior o número de cristais na pineal, maior a capacidade de uma pessoa captar energia. Então, se eu voltar amanhã como médico, quer dizer, vou fazer prova e vou entrar, eu tenho a impressão que o que será pesquisado na minha genética, na minha conformação genômica, será se eu tenho a genética que coloca mais apatita na minha glândula pineal, entre outros hormônios, entre outras sensibilidades. E aí eu serei desenvolvido. Então, está tudo dentro da ciência. Um médium com um número considerado de cristais de apatita em sua glândula pineal poderia captar e utilizar de forma inteligente suas energias físicas e extrafísicas. Paulo César, você tem ideia de qual é a energia que eu tenho só no meu corpo físico? Vós todos sois deuses. O que ele queria dizer com isso? Aqueles que acreditarem em mim farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda. Olha a quantidade de células que eu tenho no meu organismo. 100 trilhões, com 7 octilhões de átomos. E se nós pudéssemos medir
toda a energia existente em 7 octilhões de átomos. A energia em 7 octilhões de átomos, contida em um corpo humano de 85 quilos, seria suficiente para iluminar o estado do Rio Grande do Sul por 161 anos. Então, a materialização de um espírito de 85 quilos manipula em segundos ou minutos energia suficiente para iluminar um estado do tamanho do Rio Grande do Sul por 161 anos. Por isso, a ciência não acredita. Ela acredita de forma teórica. É possível. Teletransporte é possível, na teoria. Mas, na prática, não tem condições. Atual. Como é que eu fico, então, vendo isso acontecer durante 40 anos? Como é que eu fico, então? Conversando. Então, o fenômeno é real. Foi pesquisado e comprovado por vários grandes nomes da ciência e da história. O que falta é nós compreendermos como acontece. Mas nós vamos compreender. Só que não dá. Hoje, na evolução que eu me encontro, de o tal Deus, que eu não entendo, só sei que ele existe, permitir que eu manipule tamanha quantidade de energia de forma inteligente. Eu não tenho controle emocional. Se alguém me der uma bofetada, eu acho que eu não vou dar a outra face, não. Eu vou direcionar contra ele energia para iluminar o Rio Grande do Sul por 161 anos. Talvez suficiente para construir 141 bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Então, nós não temos ainda controle, não temos genética, não temos inteligência. Jesus tinha. Aí me chamaram para fazer uma apresentação sobre esse assunto lá em Portugal. Aí eu pensei aqui comigo, cara, quantos Portugais cabem dentro do Rio Grande do Sul? 3,5. Multiplica 3,5 por 141. A energia para a materialização de um espírito manipula energia suficiente para iluminar Portugal por quase 500 anos, o tempo que nós existimos como terra descoberta por eles. Perceberam? Algum médico vai acreditar nessa história? Eu vou cuspir na terra e vou curar um cego de nascença? Prestem atenção nessa fotografia. Um médico de efeito físico, Gilberto Arruda, com Frederic von Stein, nele encarnado, cuidando de um paciente no leito. Observe um detalhe que eu mostrarei agora. Nitidamente se vê alguma coisa branca saindo pela boca e pelo nariz do médium. E se isso tivesse acontecido há 2000 anos, o que é que eu pensaria? Ele cuspiu na terra. E se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse transportar células do perispírito do doente para o seu corpo físico? Os espíritos estão nos dizendo que para cada célula que nós temos do nosso corpo humano, físico, existe uma contrapartida no corpo perispiritual. E se eu tivesse conhecimento científico capaz de transportar as células do olho de um perispírito, de um cego, para o corpo físico dele? Provavelmente eu faria com que ele voltasse a enxergar. Estão percebendo como a importância da ciência em toda essa história? Então, não existem milagres. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Aqui está a localização da base de uma série de enfermidades que acomete o ser humano. O perispírito, principalmente as doenças malignas, o câncer. Eu posso ter câncer de duas formas. Primeiro, olha, eu vou me entregar a um hábito que leve à transformação maligna de alguma célula minha. Exemplo, tabagismo. O tabaco queimado tem um dos mais poderosos cancerígenos químicos que a ciência conhece, 3,4 benzopireno. A ingestão maciça de carne vermelha tem uma quantidade inacreditável de radicais livres de oxigênio que afetam o ADN. Então, eu estou me lançando na direção da doença. Mas a doença pode acontecer sem que eu faça a utilização de qualquer hábito nocivo, como, por exemplo, o câncer pode acometer uma criança antes dela nascer. O câncer aparece no ventre materno. Cadê Deus aí? Está passeando? Está distraído? Está dormindo? Como é que nós vamos explicar isso a um médico e associar isso à existência de um ser infinitamente justo, infinitamente sábio, infinitamente bondoso, onipresente, onisciente, onipotente? É isso que afasta as classes eruditas das religiões.
nós vamos ao templo porque temos que cumprir uma cerimônia social. Um batizado, um casamento, uma cerimônia fúnebre e pronto. Então, não tem base científica, não tem base lógica, não tem base racional. A única vertente religiosa que traz esse embasamento científico, racional e lógico é o espiritismo. Então, nós não somos os mais numerosos. Nós não somos os mais numerosos, mas somos os que mais estudam. As impurezas, de acordo com o que eu faço, ficam cravadas no perispírito. Então, não tem saída, é matemático. Eu fiz alguma coisa que prejudicou o próximo, que levou ao sofrimento, ou da natureza do planeta que eu habito, a única carne que eu ainda como, já estou me afastando um pouco, é peixe. Não consigo comer mais carne nenhuma. Quem me criou? Deus. Quem criou o boi, a vaca, o porco, a ave? Deus. Como é que eu vou comer meu irmão? Uma das exigências para os fenômenos de materializações, para você comparecer a uma reunião dessa, era a não ingestão de carne de boi nem de ave nas 72 horas que antecediam a reunião, nem de porco. Aí eu indagava o Rocha Lima: doutor Rocha Lima, o peixe é permitido, é? Sim. Por quê? O peixe também não sofre? Ele não impregna a sua carne com fluidos negativos e pesados? E quando eu ingiro essa carne, vou para uma reunião de materialização, o meu ectoplasma vai contaminado? 70% sai do médio de efeito físico. Os outros 30% do ectoplasma, da natureza que envolve o santuário de Frei Luís de Materialização está incrustado dentro de uma floresta em Jacarepaguá, e da assembleia que acompanha o médium. Então, se eu estou com o meu ectoplasma contaminado porque ingeri carne nas 72 horas, eu vou dificultar a materialização da entidade médica. Então, eu vou dificultar o atendimento ao doente. Eu estou cometendo um crime de lesa espírito. Ô, doutor Rocha Lima, e o peixe? Por que eu posso comer o peixe? O cardume apresenta um perispírito coletivo. Por isso, quando você toca na água com a vara, quase imediatamente todo o cardume se volta para outra direção. Quando você tira uma unidade desse conjunto, há sofrimento, mas muito menor do que o boi, da vaca, do porco, da ave. Segunda informação preciosíssima: a carne do peixe é riquíssima em compostos fosforados. A primeira coisa que nós vamos acontecer nas reuniões de materializações são relâmpagos, luminescências poderosas, partindo da cabine onde está o médium em transe. Essas poderosas radiações eletromagnéticas servem como forma de esterilizar o ambiente onde nós estamos e permite que sejam realizadas as cirurgias hiperfísicas pelas entidades médicas que se teletransportam e que se materializam. Sabe o que é a cirurgia hiperfísica? Aquela que ultrapassa os limites do corpo físico, inclusive com sangramento, com extração de peças. Eu vivo no meio de vários médicos. Dou aula em 2 faculdades de medicina e percebo a evolução da inteligência dessa garotada. E percebo o nível de cultura, de intelectualidade e de inteligência de médicos que trabalham comigo, bem superior à minha. Por que me colocaram nessa história? Por que não colocaram algum desses colegas mais inteligentes, que provavelmente compreenderiam melhor do que eu tudo que eu relato nos meus livros? Não sei. Quando eu desencarnar, eu vou entender por que eu estou nessa história. Por que médicos de hoje não conseguem realizar as curas mediúnicas? Não temos ainda inteligência nem constituição adequada para aproveitar a energia existente em mim. Não somente as energias físicas, mas também as extrafísicas, como o ectoplasma. Mas estamos no caminho. Se os senhores clicarem o nome dessa médium aí, Nina Kulagina, uma médium russa, vão ver um filmete de 7 segundos ou de 8 segundos em que ela manipula com a força mental objetos. Objetos leves, fósforo, pedacinho de papel, certo? Ela movimenta só com a força mental. Mas esse filmete de 7 segundos levou mais de 7 horas para ser feito. Sabe por quê? A cada meia hora de concentração, ela perdia 1,5 kg da sua massa física.
Então, nós não temos constituição genética para utilizar toda essa energia. Mas ela está dentro de nós. Estamos a caminho porque está sendo decifrada a genética da inteligência. Essa pesquisadora Catherine Pollard, por exemplo, ela estudou uma região do nosso ADN genômica que foi denominada HR1. Essa região genômica é composta por... Está aqui atrás da fotografia de vocês e da minha. Ela é composta provavelmente por 161 bases, num total de 3 bilhões de bases. Quer dizer, num total de 3 bilhões de unidades do ADN, 130 e poucas estão relacionadas com a inteligência. Olha só, hein? Em 3 bilhões, só 130 e pouco estão relacionadas com a inteligência. Ela percebeu, nos estudos dela, que essas 130 e poucas unidades ficaram paralisadas, sem evolução, por mais de 300 milhões de anos. 300 milhões de anos. Outra informação preciosíssima. Nos últimos 6 milhões de anos, essas 130 e poucas unidades estão sofrendo transformação e aumentando a inteligência da espécie humana. Isso está se acelerando e pode ser acelerado pela engenharia genética, usada de forma ética, de forma elevada, de forma moral. Então, nós estamos a caminho de compreender como tudo isso acontece. Então, essa medicina que eu estou colocando como do futuro, mediúnica, ela será manipulação pura e mental de energia, inteligentemente direcionada. Me parece que era isso que o nosso amigo fazia. Ele impunha as mãos e curava. Então, ele tinha que ter outros sentidos ultra-evoluídos que nós não temos, mas teremos. Os meus olhos, os olhos de todo mundo está aqui, não começou assim. Começou com uma membrana celular sensível à claridade. Então, ela se contraía na claridade, contraía e se afrouxava na escuridão. Então, uma membrana, ao longo de bilhões de anos, acabou formando, numa evolução biológica, uma das mais complexas estruturas que a ciência biológica conhece, o olho humano. Mas os geneticistas estão dizendo que a nossa evolução não parou e que, à medida que formos evoluindo, trechos mais longos do ADN serão aproveitados e nós teremos proteínas mais exatas, mais corretas. O homem e a mulher do futuro será muito mais resistente a doenças infecto-contagiosas, a doenças alérgicas, ao câncer. Então, nós estamos em evolução. Então, a evolução do meu olho também não parou. Então, eu posso ter outros sentidos à medida que eu vier encarnando e desencarnando. E tudo isso não está fora de controle. Nós estamos sob um controle de um Cristo planetário que comanda legiões de espíritos que acompanham a nossa evolução tecnológica, a nossa evolução científica, a nossa evolução moral. Agora, somos ainda um planeta de provas e expiações, mesmo em via de subir de degrau para um planeta de regeneração. O que será possível esses tais médicos médiuns do futuro? Estou me baseando naquilo que eu vi. Ninguém me contou. Então, eu vou me basear naquilo que eu vi acontecer. Percepção do mundo espiritual pela evidência. A captação das orientações dos médicos espirituais pela intuição nítida e clareaudiência. A visão por transparência. Quantos diagnósticos eu, como cirurgião, não faria se eu tivesse visão por transparência? A visão microscópica, ultramicroscópica, cirurgias hiperfísicas, desintegração molecular de anomalias, como, por exemplo, tumores. A materialização de prótese de ectoplasma, eu vi isso acontecer. Eu vi a extração de uma válvula mitral de um médico, meu professor, que estava com uma insuficiência mitral. Eu e mais 4 colegas vendo acontecer. Uma extração em questão de minutos pelo Frederic von Stein. Está tudo descrito no livro A Face Oculta na Medicina e nesse último que também a Medicina Mediúnica Futuro. Desintegração molecular de anomalias, a percepção das causas kármicas das doenças. Nós, como médicos, estamos muitas vezes tratando efeitos, não sabemos as causas estão localizadas na vida lá atrás. Uma vez entrou um paciente apresentando o seguinte, assim, melanoma. O melanoma é um tumor maligno que acomete as células que produzem melanina que dão coloração à nossa pele. O nome do tumor que acomete essa célula é chamada melanoma. Há 2 formas de manifestação, uma superficial e uma profunda. Quando a manifestação é profunda, pegando fígado, pegando pâncreas, pegando pulmão, o paciente resiste pouco tempo, desencarna em pouco tempo.
Mas tem uma segunda forma. Ela se dissemina pela superficialidade do corpo. O corpo do paciente fica repleto de pelotões negros, de nódulos negros. Sofrimento atroz. Entrou um paciente desse lá no Frei Luís. Foi colocado numa reunião pública, foi colocado numa sala de tratamento, que funciona até hoje, e eu ficava o tempo todo acompanhando o Frederico no seu trabalho. E eu vi aquele caso, já tinha visto outros casos que eu trato de câncer, indaguei: Frederico, o que aconteceu no passado com esse irmão para ele apresentar esse melanoma de disseminação superficial, todo coberto de pelotões negros? Ele virou para mim e falou no meu ouvido, bem baixo: vilipendiou de leprosos. Então, isso tudo será estudado nas escolas de medicina do futuro, discutido nos congressos médicos do futuro, nos seminários, nas sessões clínicas. Então, os médicos médiuns poderão captar o que aconteceu em vidas passadas e até onde nós podemos atuar no tratamento daquele paciente sem violentar a sua bagagem kármica. Então, as doenças são um educandário, são uma forma de retificação. Inclusões incorpóreas, sabe o que é isso? Não sei se eu tenho tempo. Eu estava com o livro pronto. Aí pensei assim comigo, será que eu encontro algum médium, que possa me dizer o que acontece com ele dentro de um centro cirúrgico, dentro de um ambulatório, dentro de uma enfermaria? E lá no lado de Frei Luís tem uma médica, cirurgiã e proctologista. Está conosco há 7 anos. Médium declarada. Colega, eu estou com o livro pronto assim, Medicina Mediúnica do Futuro. Você pode dizer o que acontece com você? Muito reservada. Vou pensar. E se afastou. Aí passou uns 10 dias, ela não me respondeu. Eu vou, como é? Você pensou? Estou com o livro pronto. Você me fala alguma coisa, de repente escrevo mais um capítulo. Eu vou atender o seu convite com uma condição. Qual é? Que você não coloque o meu nome no livro. Tá bom, eu boto um pseudônimo. Aí eu fiz 16 ou 17 perguntas, mandei por e-mail e ela começou a me responder. Amigos, as respostas dela eram tudo que eu já tinha colocado no livro e ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum. Ela disse para mim que quando ela entra dentro do centro cirúrgico, ela vê mais médico desencarnado do que encarnado. As equipes todas rodeadas por equipes de médicos, de cirurgiões espíritas, espirituais. Enquanto nós estamos cuidando da parte física, eles estão cuidando da parte extrafísica, nos orientando, vai por ali, vai por aqui. De repente, ela está assessorada por 2 espíritos médicos, que ela chama de mentores. A visão dela adquire transparência. Ela passa a ver os corpos dos doentes por dentro. Passa a adquirir a visão microscópica. Ela passa a ver célula. Ela penetra dentro do corpo do doente. Olha lá, incursões intracorpóreas. Ela navega pela corrente sanguínea, vendo hemácia passar por cima, pela direita, pela esquerda, por baixo. Onde é que vai parar isso? É isso que é a medicina mediúnica do futuro? Por que eu não tenho visão microscópica hoje? Graças a Deus eu não tenho. Olha, raciocina comigo. Imaginemos que eu tenho uma visão ultramicroscópica e estou operando o doente. Então, com essa visão microscópica, eu veria miríades de micróbios na superfície do doente, das minhas roupas, da minha mão. Como é que eu me sentiria? Então, não chegou o momento. Se eu tivesse visão, e os outros médicos também, por transparência microscópica e ultramicroscópica, quantos desempregados nós promoveríamos no mundo? Porque todas essas indústrias que fabricam equipamentos para diagnóstico e tratamento dos nossos doentes iam fechar. Então, não chegou o momento. Não chegou o momento ainda. O que está sendo me mostrado são vislumbres, clarões, lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro. Aí eu botei o nome do capítulo que eu escrevi. Estava pensando em escrever um capítulo, escrevi 2. Quando ela me falou que navegava pela corrente sanguínea, eu me lembrei de um filme da década de 60 chamado Viagem Fantástica, em que cientistas miniaturizam um submarino e injetam com médicos e cientistas na corrente sanguínea de um paciente com uma lesão cerebral. É uma ficção científica. Aí vou botar o nome do capítulo de Viagem Fantástica. O submarino vai até o cérebro do doente e elimina a lesão cerebral com raio laser. Bom, ia escrever um capítulo, escrevi 2. Para terminar, minha neta Isabela. Quando a minha nora estava com 3 para 4 meses,
a minha nora foi picada pelo mosquito da Zika. E a minha netinha nasceu com microcefalia. A minha neta está com 4 anos, ela não anda, ela não fala, ela não senta e ela não come. Está com uma sonda no estômago para não morrer de fome. Então, foi uma doença que acometeu a criança antes dela nascer. Olha a exatidão de um Deus pregado por correntes religiosas, com todo respeito. Todas as religiões são importantes para mim. Mas as religiões que não aceitam a reencarnação, a precisão do Deus é fantástica. Ele pega 3 ou 4 seres vivos. Um vírus, um inseto, uma gestante e um feto. O vírus entra no mosquito, o mosquito pega a gestante, caminha pela corrente sanguínea, atravessa a placenta, entra no feto. Entre bilhões de células, o vírus vai exatamente na célula tronconeuronal e ela, então, absorve a energia da célula tronconeuronal e ela não fabrica todos os neurônios que a criança precisa. É muita exatidão. Bem, mas tem outra face dessa história. Olha outra face. Pesquisadores da USP implantaram tumores malignos no cérebro de ratos. Os tumores malignos evoluíram e deram metástase para o esqueleto do rato. Não sei de onde tiraram essa ideia. Pegaram o vírus da Zika e injetaram nos ratos. O mesmo vírus da Zika que causou a microcefalia da minha neta e mais 3.000 crianças, eliminou todas as células cancerosas dos animais e não atacou mais nenhuma. Olha o resultado. Tudo que é colorido é câncer. Implantaram o tumor maligno no cérebro do rato e o tumor maligno foi para os ossos. Aí injetaram aqui o vírus da Zika. Olha o que vai acontecendo com as células cancerosas. Desaparecem completamente. Já começaram os testes em humanos. Então, esses espíritos vieram com uma bagagem kármica e uma bagagem missionária. Só o espiritismo acredita nisso. Explica isso. Vieram com uma bagagem... A solução para o problema que eles estão trazendo é incrível. Os neurocirurgiões, para cuidar dessas crianças que apresentam esses tumores malignos, têm que abrir o crânio da criança, tentar tirar o tumor do cérebro, tratar com quimio-radioterapia, a maioria morre. O mesmo vírus que causa a microcefalia elimina essas células cancerosas? Só o espiritismo explica uma situação dessa. E aqui travou alguma coisa aqui. Doutor, conseguiu. Já perfeito. foi. Ótimo. E olha aqui, uma das pesquisadoras, o que ela diz. Estamos empolgadíssimos, ficamos emocionados que, a cada fase da pesquisa, a gente se abraçava. Vimos que o vilão pode ser um benfeitor. Pesquisadora Maiana Zatti. Então, a ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. Para terminar, um caso clínico bem sucinto. Prezado Dr. Paulo César, meu nome é... Botei suas iniciais. Ao término de uma cirurgia cardíaca em setembro de 2019, para instalar 2 pontes acenas, uma mamária e o paciente isgio de 77 anos, fomos surpreendidos ao final da intervenção por uma ruptura da artéria aorta cardíaca. A cirurgia estava pronta, com consequente quadro hemorrágico incontrolável. A cirurgia estava pronta. Abriram o tórax, corrigiram lá as insuficiências coronárias, botaram outras artérias para nutrir o coração. Vamos fechar. Quando vai fechar o doente, a artéria aorta cardíaca explode, começa a jogar sangue no teto. Não sei se eu vou conseguir. Está dando para ver? Olha como é que está o quadro. Parece uma torneira aberta de sangue. Ficaram 2 ou 3 horas tentando estancar e a hemorragia não parava. Vamos ver o que acontece, então. Esta é a situação, uma inundação de sangue decorrente da ruptura da artéria aorta.
Passadas 2 horas em luta desesperada, esgotadas todas as tentativas para estancamento da hemorragia, sem sucesso, lembrei dos seus livros, onde o senhor diz que os médicos nunca estão sozinhos e que sempre entidades superiores nos apoiam e nos guiam. Pedi, então, em pensamento, que existisse alguém ali me apoiando, que me fosse mostrada alguma solução para aquele aparente quadro insolúvel. Imediatamente uma ideia surgiu em minha mente e foi adotada. Para surpresa de todos, em menos de 2 minutos, o sangramento foi sendo contido e o paciente salvo sem qualquer sequela. Bem, eu nunca mais entro dentro de uma sala. Estão me reconhecendo aí ou tenho que tirar a máscara? Toda vez que eu entro dentro de uma sala de cirurgia, eu faço uma prece antes de entrar e, quando vou começar a cirurgia, eu falo para os meus assistentes que Deus me ajude ou nos ajude. Sempre é bom pedir. E coloco essa imagem na minha mente. Nenhum médico da Terra está sozinho, nem os que não acreditam nisso. Eu desse conversei com um desses. Colega, você tem ideia de quantos pacientes você já operou? Com a maior tranquilidade. Uns 23 mil. O cara precisa de religião? Eu conversei com o Rocha Lima. Doutor Rocha Lima, você não acha que eu tenho que conversar com meus colegas para contar para ele o que eu estou aprendendo aqui dentro do Lar de Frei Luís? Por quê? Doutor Rocha Lima, trabalham dia e noite, estudam até exaustão, ensinam tudo que sabem aos mais jovens, ainda encontram tempo para cuidar da família e não acreditam em nada. Aí ele falou assim, não mexa com nenhum deles, porque eles estão na sua frente. Como estão na minha frente? Não precisam de religiões nem de orações, porque a vida de cada um já é uma prece contínua. Baixei a cabeça, nunca mais toquei no assunto. Bem, amigos queridos, muito obrigado pela gentileza do convite, pela atenção que me dispensaram. Eu espero que eu possa ter levado algumas informações importantes para todos nós. Não me vejam como sendo a origem das informações. Eu sou um instrumento através das quais as informações estão chegando. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, doutor Paulo. Por gentileza, é só encerrar isso. Onde você quer que eu clique agora, meu? Lá em cima, naquele xizinho à sua direita. Perfeito, muito bom. Perfeito, muito obrigado. Bom, eu particularmente estou mudo e completamente saciado de todas essas informações que o senhor nos colocou para o grupo. Se alguém quiser tomar da palavra, caso haja alguma pergunta, eu peço a Tati, por favor, que formule, caso haja. Luciano, até o momento ninguém me mandou nenhuma mensagem. Ah, então, provavelmente estamos todos em êxtase, né? Com tantas informações. Não? Dalto, por gentileza, meu querido, poderia então fazer a prece de encerramento? Olha, quando não tem pergunta nenhuma, ou a aula foi tão clara que todo mundo entendeu tudo, ou foi tão confusa que ninguém entendeu nada. A Carminha quer falar, Tatiane. A Carminha quer eu falar. ia avisar agora, sim, ela está com a mão levantada, Carminha. Libera o microfone. Boa noite, todo mundo aí. Obrigada, doutor Paulo. Eu não perco, procuro não perder nenhuma palestra sua. Daqui a pouco eu vou estar quase decorando. Doutor Paulo, o senhor há pouco falou sobre um caso do rato, que o que seria o vilão da Zika, que estaria curando a doença da hidrocefalia. Aí, o senhor me desculpe trazer para a atualidade, para o momento, a gente poderia pensar que o corona poderia ser um vilão
para ser no futuro um benfeitor de alguma coisa, de alguma doença, alguma anomalia, porque a gente está sabendo que muitas coisas vão acontecer, né? Então me veio essa pergunta, só desculpe. O senhor me conhece, sabe que eu sou jornalista muito chata, e jornalista é assim, às vezes faz umas perguntinhas. É isso. Luciano, me ajuda aí que eu não entendi bem a pergunta. Se o coronavírus poderia ser visto como um vilão para em breve, ou no futuro muito rápido, breve, médio, ser o vilão para uma benfeitoria de alguma doença nossa, de alguma situação nossa. O senhor compreendeu? Entendeu, será? É, Eu vou escrever aqui. tá ok, mas eu acredito que talvez tenha acontecido alguma flutuação da conexão dele, que para mim aqui ele não está mais aparecendo. Só um minutinho. Possivelmente. Eu até escrevi já a pergunta. Ele saiu, deve ter caído alguma coisa. Provavelmente sim. Bom, não sabemos se ele vai conseguir retornar, porque existe um procedimento. Parece que ele caiu, hein? Sim. Ele voltou já. Ela voltou. Já voltou. É importante fazer Fechando os microfones, por favor. Marisa ou Tati, coordena a entrada do Dr. Paulo novamente, por gentileza. Eu não estou ouvindo aqui. Luiz Gomes, pode fechar seu microfone, amigo, por favor? Tá travado, Luiz Gomes. Se aperta e não fecha. Luciano, o doutor está no ar e ele está te ouvindo, tá? Mas ele não está aparecendo para mim aqui, não. Luciano, ele não aparece para mim para admitir ele na sala, não. Também não. Sim. Na minha listagem, ele está na minha listagem. Está aqui. Dr. Paulo, está me ouvindo? Para mim ele aparece. Sim, Dr. Paulo. Saiu de novo. Dr. Paulo? Sim. Pois não? Caiu a conexão, né? Se não me engano, falha a memória, se não me engano. E a Carminha tinha acabado de reformular a pergunta dela acerca do vírus da chikungunya. Ou melhor, o Covid-19. Se hoje, enquanto vilão da humanidade, ele não poderia futuramente se transformar em herói da saúde pública, como foi o caso da Zika, uma vez que o vírus foi utilizado em ratos, em experimentos nos ratos, e houve uma evolução, inclusive, da saúde, né, curando o câncer. A pergunta dela foi basicamente essa. Olha, a voz está um pouco truncada e eu não entendi bem a pergunta. Eu vou colocar uma opinião sobre o que está acontecendo. Não vou dizer que seja absolutamente certa o que eu penso, mas eu tenho a impressão que a humanidade está sofrendo um procedimento cirúrgico. Uma das doenças que eu mais cuido como cirurgião é o câncer da mama. Então eu faço uma cirurgia, vou ferir o órgão e remover uma doença. Eu tenho a impressão que a humanidade está passando por um procedimento cirúrgico desse. Eu nunca vi tanto templo vazio e tanta gente rezando. Tantas famílias se unindo, se tornando compreensível, porque você tem que ficar dentro de casa. Eu nunca vi assim tanta solidariedade. Estou confessando porque eu estou vendo solidariedade. Eu nunca imaginei, pelo menos eu não sei se isso vai se concretizar, determinadas nações reunindo em torno de 5 trilhões de dólares para ajudar outras nações. Eu nunca vi isso. Então, me parece que nós estamos passando aí por um teste profundo, uma sacudida violenta
para que nós voltemos para o trilho. Nós não podemos mais viver no ambiente que nós estamos vivendo. E outra coisa, essa transformação da humanidade não vai acontecer lá fora, não. Vai começar dentro da nossa residência, na nossa casa. Vai começar dentro de nós. O segundo degrau vai ser a família. O terceiro degrau vai ser a sociedade a que nós pertencemos. O bairro, a cidade, o país e o planeta. E essa modificação não vai ser feita de forma individual. Vão ser milhões de mensageiros chegarão até aqui, enviados por Jesus, que trarão as soluções sociais, econômicas, políticas, científicas, que nós tanto precisamos. Então, me parece que nós estamos passando, nesse momento de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, e isso estava dentro de um planejamento. Está morrendo só no Brasil mais de 1.000 pessoas por dia. Já estamos chegando perto dos 30 mil. São mais de 100.000 pessoas que morreram no planeta. E eles estão nos dizendo que todas estão amparadíssimas. Claro que estão. Claro que estão. Mas nós estamos sendo chamados a um raciocínio mais lógico. Não pode... Por que acontecem essas tragédias? Por que essas tragédias podem ser comparadas às tragédias ecológicas? Terremotos, tsunamis, enchentes, temporais. E me parece que isso está dentro da psicosfera criada pelos pensamentos da humanidade que nós pertencemos. Há duas atmosferas em torno do planeta Terra. Uma atmosfera física, marés, ventos, luz solar, nuvens. Mas tem uma atmosfera psíquica também. A atmosfera psíquica é a soma das energias mentais dos seus habitantes. E essas duas atmosferas se interpenetram uma pela outra. Qual seria a atmosfera psíquica de um planeta onde são praticados por ano mais de 100 milhões de abortos criminosos? Qual seria a atmosfera psíquica de um planeta onde dois dos principais mercados são de armas e de drogas? Qual será a atmosfera psíquica no planeta que todo dia que você abre a mídia, você encontra alguma guerra acontecendo em algum local? Só a última guerra mundial ceifou mais de 60 milhões de vidas. E a viuvez, e as deformações físicas, e a orfandade. Nós estamos colocando tijolos em cima de telhados de zinco. Vai desabar. E na hora que desaba, é que nós nos conscientizamos de que alguma coisa tem que ser modificada. Nenhuma sessão no Congresso americano começa sem que Deus seja saudado. Lema da França: liberdade, igualdade e fraternidade. Hino da Inglaterra: Deus salve o rei, Deus salve a rainha. E são três dos maiores produtores de armas do planeta. Você vai fabricar alguma coisa que você não saiba, que você não tenha certeza que vai ser vendida? Então, quer dizer, esse é um planeta de provas e expiações. O planeta de provas e expiações é comparado com um tremendo presídio e um tremendo hospital. Se você fosse morar no hospital, que pessoas você teria ao seu lado? Enfermos. Se você fosse habitar uma penitenciária, que habitante você teria ao seu lado? Criminosos. Esse é um planeta de provas e expiações. Então, nós temos que modificar o nosso comportamento. Temos que modificar o nosso comportamento. É um aviso. É um aviso. Eu espero que nós melhoremos como uma civilização terrena, também universal, e melhoremos o que vem por aí, porque pode vir coisas ainda mais graves. Eu não posso pensar nisso, não posso deixar de pensar nisso. O Espiritismo me leva a raciocinar dessa forma. Isso são karmas coletivos. São karmas coletivos. Então, é um sinal de alerta, é um convite a uma reflexão. Vamos começar pela nossa modificação interna. Esse monte de fenômenos aí que eu falei para vocês, materializações, cirurgias hiperfísicas, tudo mais, teletransporte, tudo isso. Há um detalhe que nós precisamos lembrar. O fenômeno não modifica ninguém. O que modifica é a reforma íntima. E a reforma íntima começa dentro de você. Cuidado com o que nós fazemos, por menores que sejam os detalhes. Tem um palestrante que eu escuto todo dia, chamado Haroldo Dutra Dias.
O homem é uma fera. Ele, com uma palavra, ele tira 1000 palavras. É uma pessoa extraordinária. Ele faz uma colocação uma vez que ele diz o seguinte: você já imaginou se todos os habitantes da Terra fizessem a mesma coisa que você está fazendo? E ele dá um exemplo muito curioso. Abra a janela do seu carro e joga um plástico para fora. Joga para dentro. Se todos os habitantes da Terra estivessem fazendo o que você está fazendo, como é que estaria o planeta? Então, eu acredito que nós estamos num momento de reflexão. Cada um de nós nos conhece pessoalmente. Ninguém me conhece e sabe quem eu sou. Cada um dos que estão me ouvindo, ninguém conhece cada um melhor do que nós próprios. Eu sei quais são os meus defeitos. Eu sei qual é o meu desejo central. Eu sei o meu ponto fraco. É o ponto fraco que os nossos irmãozinhos obsessores também estudam e assopram como se fosse uma brasa. E a brasa se encandece. Então, nós temos que começar a fazer a nossa reforma íntima, começar a cuidar melhor do nosso espírito. Esse corpo físico é um veículo transitório. Todos nós vamos passar por lá de lá. Todos os doentes, os leprosos, os cegos, os aleijados que Jesus curou, desencarnaram. O próprio Lázaro, que não estava morto, estava numa catalepsia profunda, morreu. O próprio Jesus desencarnou. Então, nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos preparando para o nosso futuro. E é muito importante nós, espíritas, que nos coloquemos como exemplo. E precisamos, com todas as nossas inferioridades, lembrar do modelo de perfeição do planeta Terra. Quem é? Jesus. Desculpe se eu me alonguei. Obrigada, doutor Paulo. Perfeito. Tem mais 2 pessoas querendo perguntar, mas eu não sei se o horário vai dar, porque são 5h33. Pode continuar as perguntas? Não, eu estou aqui obedecendo ordens. Então, Marcos Celeno, você pode fazer a sua pergunta e depois tem o Ricardo também querendo fazer. Tá bom, doutor Paulo. Meu nome é Marcos Celeno, estou aqui em Mangaratiba. Que quando o senhor fala, né, na questão do conhecimento da origem da doença, eu lembro que em uma outra palestra do senhor, o senhor dá o exemplo da síndrome de Larsen. Eu gostaria que, se não fosse alongar muito para não atrapalhar, porque talvez muitos dos colegas aí não tenham ouvido essa parte, eu achei ela interessantíssima. Se eu pudesse acender a luz, a gente para rapidamente, seria possível? Eu trabalho no Hospital Universitário Pedro Ernesto, na UERJ, aqui no Rio de Janeiro. Eu estava passando pelo centro cirúrgico, encontrei com um colega, cirurgião de cabeça e pescoço, muito bem preparado, Leonardo Rangel. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, professor? O que você vai fazer, Leonardo? Rapaz jovem, mas com uma capacidade profissional fantástica. O que você vai fazer, Leonardo? Eu vou operar um paciente com um tumor no pescoço. Ah, é? O que você vai fazer? Vamos lá que eu vou lhe mostrar. Entrei dentro da sala de cirurgia, me deparei com um paciente já anestesiado, com um tumor no pescoço, do tamanho da cabeça do paciente. O tumor estava comprimindo a traqueia, o Leonardo ia só fazer uma traqueostomia para o paciente não morrer sufocado. Provavelmente deve ter algum médico aí me assistindo. Era um sarcoma infantil, tumor de alta letalidade. Daqui a pouco o doente morreu. Idade da criança, 6 meses. Aí eu olhei aquele quadro, Leonardo, esse tumor nasceu com essa criança. Aí ele falou, olha ali. E no negatoscópio, aquela tela luminosa que estava dentro da sala de cirurgia, estava a tomografia da mãe grávida. E já aparecia o sarcoma no pescoço do feto. Então, um tumor letal, maligno, que acometeu a criança antes da criança nascer. Mais uma vez, surge na cabeça a pergunta: cadê Deus? Está passeando? Está distraído? Está dormindo? Está sonolento? Como é que deixa uma tragédia biológica dessa acontecer numa criança que nem nasceu? E nessa ocasião, lá no Lago Frei Luiz, eu indaguei o Frederico. Por que Deus permitiu? Qual a razão dessas anomalias, dessas doenças terríveis acometendo até crianças? Aí ele me falou, entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá.
tem um problema aí. Eu sou cirurgião oncológico. A maior parte dos pacientes que eu operei na minha vida foram cancerosos. Certa vez, um professor me fez a seguinte pergunta: César, deixa eu entender o que você acredita. Você está dizendo que todos nós somos espíritos imortais. Sim. E você está dizendo que os tumores malignos funcionam como aspiradores das impurezas do espírito imortal. Sim. E o corpo material, ele não é imortal. Sim, professor. Pode fazer a sua pergunta. Por que você opera os seus pacientes? Por que você não deixa o câncer continuar limpando o espírito do teu paciente? Por que você tira o tumor? Eu já sabia que eu era. Professor, olha, eu opero meus pacientes porque eu não sei até onde deve ir o sofrimento de ninguém. Então, eu, como médico, eu tenho obrigação de fazer tudo que tiver ao meu alcance para aliviar, curar e consolar. Porque Deus age nas criaturas através das criaturas. Ok, Ricardo, por favor. Muito obrigado, hein? Ricardo, abre o seu áudio, por favor, querido. Boa noite, doutor Paulo. É sempre um prazer falar com o senhor, velho amigo. Voltando ao assunto do coronavírus, que é o assunto do momento, infelizmente, eu concordo plenamente com a sua opinião que nós estamos levando um grande puxão de orelha para a humanidade acordar para uma série de coisas que, como o senhor bem colocou, estão fora do trilho. E o mundo não será o mesmo, né, após passada essa pandemia. Agora, dentro do próprio espiritismo, existe uma corrente que diz que esses espíritos que estão fazendo a passagem através do coronavírus são espíritos abençoados, que se propuseram a passar por essa doença dolorosa, né, que é uma passagem muito sofrida, e que estão sendo muito bem recebidos no mundo espiritual, sendo valorizados, e são espíritos que estão sendo preparados para a próxima dimensão, quando nós mudarmos da terceira para a quarta dimensão. E dentro do próprio espiritismo existe outra corrente que é o contrário, que são espíritos que estão sendo expurgados, sendo levados para outros orbes que estão em planos equivalentes ao nosso agora e que não têm condição de permanecerem reencarnando num planeta saindo de provas e expiações para um planeta de regeneração. Queria saber a sua opinião, pelo seu conhecimento, pelas informações e intuições que o senhor recebe da espiritualidade. Qual seria a sua opinião sobre isso? Qual seria realmente o mais provável de estar acontecendo? Temos expurgação para os espíritos que não estão preparados, ou é uma preparação, uma evolução para o espírito ter condição de voltar num mundo de regeneração? As duas possibilidades são viáveis. Eu acho que a mais provável é que deverão voltar quando nós passarmos para um planeta de regeneração. Às vezes nos perguntam o que é um planeta de regeneração. O planeta de regeneração é como se você estivesse caminhando por um deserto e encontrasse uma estalagem em um oásis. Nessa estalagem você se aloja, você se recupera, você se alimenta, você descansa, para depois você continuar na sua viagem. Mas nós devemos lembrar que o planeta de regeneração não vai nos livrar das doenças. Mas eu acredito que a medicina no planeta de regeneração terá mais compreensão da razão das doenças do que o que nós temos hoje. Essas informações, não vindo só do grupo ao qual eu pertenço, dizem o seguinte: olha, não existe nenhum mal que não tenha data para acabar. Então, nós já passamos por pandemias muito maiores.
A gripe espanhola matou 80 milhões de pessoas. A gripe espanhola matou 80 milhões de pessoas. E essa pandemia está nos acontecendo numa época em que a nossa ciência está muito mais evoluída. 80 milhões de pessoas não se podia nem estudar vírus. Então, 26 ou 27 ou 30 trabalhos de pesquisas para vacinas estão correndo paralelamente para tentar a solução. Claro que haverão espíritos indicados pelo dedo do governador planetário que trarão soluções para esse problema, porque isso sempre aconteceu no passado. Chegou o momento de nós termos o merecimento de receber a informação sobre os antibióticos. Um indivíduo chamado Fleming abre as portas para a descoberta da penicilina, e nesse livro, A Medicina Mediúnica do Futuro, eu relato como aconteceu essa descoberta. Uma sequência inacreditável de coincidências, entre aspas. A mesma coisa aconteceu com Mendel. O Mendel, ele estudou os caracteres das ervilhas. Os caracteres das ervilhas são milhares e milhares de caracteres. E a ervilha tem 6 cromossomos. Se ele tivesse estudado 2 caracteres no mesmo cromossoma, todo o trabalho dele iria por água abaixo. Ele escolheu o primeiro caractere, estava no cromossoma 1, o segundo no cromossoma 2, o terceiro no cromossoma 3, o quarto no cromossoma 4, o quinto no cromossoma 5. Chega, não precisa mais, não tá? Entre milhares e milhares, ele nunca pegou 2 aleatoriamente do mesmo cromossoma. Não, vou estudar mais um. Pegou mais um caractere, no cromossoma 6. Chega, está pronto o trabalho. Não, eu vou pegar mais um. E pegou o 7º caractere. Se ele pegasse o 7º, tudo indicaria que o trabalho dele ia por água abaixo. Mas não foi. Porque o 7º caractere estava no cromossoma 6, mais afastadas. Um caractere nessa extremidade e o outro na outra extremidade. Então, não houve interferência entre os 2 genes. O trabalho dele deu certo. Então, isso não pode ser obra do acaso. O que está acontecendo está dentro do planejamento. Cada espírito desse que está desencarnando provavelmente estava em final de alguma missão ou de alguma dívida que estava sendo paga. Mas o fato de ter desencarnado vai deixar de existir? Não. Nenhum deles continua tão mais vivo do que nós. Esses espíritos aí materializados lá no Frei Luís, com os quais eu conversava, todos eles tiveram um corpo igual ao meu. Pelo fato de terem passado pelo fenômeno da morte e deixaram de existir, não. Estão mais vivos do que eu, estão aprendendo mais do que eu, estão trabalhando mais do que eu, estão executando bem, melhor do que eu. Olha, eu me considero um peixe fora d'água, diante de tudo que eu estou vendo, dessas informações que eu fui adquirindo em 4 décadas. Eu sou um peixe fora d'água. Ô, Paulo César, olha, está no livro do Allan Kardec. Ó, você se prepara, porque quando você chegar do lado de cá, você, em 1 hora, você vai aprender o que na Terra você ficava anos estudando. E outra coisa, você sabe que você pensa que você esqueceu tudo que você aprendeu? Olha, eu entrei para a faculdade em 1970. Nós estamos em 2020, 50 anos. O que eu me lembro? Eu me lembro do que eu faço e do que eu ensino. Ele está dizendo que tudo vai retornar novamente à minha memória, à minha mente. Tem mais outra informação. Você acha que você esqueceu tudo que você aprendeu nas outras vidas que você já viveu? Não. Está tudo arquivado dentro do seu cérebro quântico, do seu cérebro espiritual. Você passando para lá do cara, naturalmente, tudo vai voltando novamente à sua memória. Você já imaginou a felicidade de um cientista, de um médico, vendo tudo que ele já estudou e retornando novamente à memória dele? Então, esses espíritos que estão desencarnando por esse corona, assim como eu coloquei o exemplo das crianças com microcefalia, eles podem estar servindo assim como uma forma de exemplo para todos nós, que nós possamos refletir o que está acontecendo. Ou existe Deus ou não existe Deus. Se existe Deus, por que isso está acontecendo? Se existe um mestre ou não existe um mestre.
Se existe um governador planetário que governa um planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos, ele não vai saber o que vai fazer? Isso tudo não estava no planejamento? Um espírito que comanda um planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos vai deixar a humanidade desaparecer em algumas décadas por uma pandemia, por uma infecção viral que acometa grande quantidade? Não, não. Então, eu acho que nós estamos vendo, nós como espíritas, nós compreendemos melhor o que está acontecendo. Nós estamos subindo de degrau. Agora, qual é o momento kármico de cada um desses espíritos que estão desencarnando? O que aconteceu em vidas passadas com ele? O que aconteceu nessa vida com eles? Eu perdi um amigo, geriatra, agora com a coronavírus aqui no Rio de Janeiro. Um médico exemplar. Então, essas mortes assim, súbitas são muito dolorosas para a família. Mas claro que eu não quero estar dentro, já falei aqui, de um avião que vai cair, mas eu já tenho assim, consciência da imortalidade, cara. Então, eu vejo com certa tranquilidade. Um livro chamado História do Espiritismo, escrito pelo Arthur Conan Doyle, médico, escritor, ele que é o criador do Sherlock Holmes, né? Arthur Conan Doyle. E nesse livro, ele descreve um médium no final do século XIX e do século XX. Está no meu livro Planos Espirituais ou Universos Paralelos. Esse médium ficou ao lado de uma senhora que estava desencarnando. Era médium de efeitos físicos e uma potencialidade de evidência muito profunda. E ele foi vendo tudo que foi acontecendo com aquela senhora, relatou por Arthur Conan Doyle e ele botou no livro História do Espiritismo. Ele viu o espírito dela se elevar e se desprender do corpo, mas ficou ligado a um cordão fluídico. E à medida que ele ia se desprendendo do corpo, ele ia se inclinando, mas ainda ligado pelo cordão fluídico. E foi se afastando do corpo, encontrando com entes queridos e provavelmente por espíritos médicos, enfermeiros, que vão nos ajudar, nos auxiliar no momento da desencarnação. E foi aquele grupo se elevando pelo espaço, até um determinado momento que o cordão fluídico se rompeu nos pés do espírito e toda aquela energia retornou para o corpo físico. Essa energia retornando para o corpo físico impede uma decomposição do cadáver de forma imediata. Então, dá tempo para a família fazer um velório e fazer um sepultamento. Num determinado momento, aquele grupo de espíritos que estava se elevando desapareceu como se estivesse mergulhando dentro de um buraco negro, que são os pontos de comunicação entre os chamados universos paralelos. Eu fico imaginando as famílias que não têm condições, diante de uma pandemia dessa, de realizar nem um velório, nem uma despedida. Tem que botar o corpo dentro do caixão, botar dentro de uma vala muitas vezes comum, cobrir com terra, acabou. Então, eu fico imaginando a importância dessas informações trazidas pelo Consolador Prometido de Jesus, o Espiritismo kardecista cristão. Claro que cada um pode ter uma história diferente. Cada um de nós vai ter uma história diferente no momento da desencarnação. Nós não sabemos o que aconteceu em vidas passadas, felizmente. Se eu me lembrasse o que fiz em vidas passadas, não poderia ser um cirurgião, porque o grupo de Frei Luiz é oriundo da Inquisição. Então, se eu hoje estou usando ferro e aço para aliviar e curar, é porque quando era na Inquisição, usava para torturar e para matar. Se eu me lembrasse o que eu fiz, eu teria tranquilidade para ser um médico, um cirurgião, ou o remorso não me ia dar trégua? E até onde eu estou entendendo, o pior dos infernos é o remorso. Para onde você vai, ele vai com você. Então, são determinadas perguntas que eu confesso, sinceramente, que eu vou esperar a minha desencarnação para me compreender melhor por que tudo isso foi acontecendo. Isso dentro da medicina, então, acabei de escrever um livro semana passada. Aspectos históricos, científicos e espiritualistas do câncer. Fui estudar o diabo dessa doença há 4.000 anos antes de Cristo. E você vai ficando assim. Aí o nome, aspectos espiritualistas. Então eu vou conseguindo unir os aspectos históricos, os aspectos científicos.
Nós temos aí trilhões de células. O câncer começa em uma. O câncer começa em uma. Se você tem trilhões de células, a probabilidade de toda a humanidade contrair câncer é enorme. Mas não, aproximadamente 50% só é acometida pela doença. Por quê? Aí você vai estudar, você vai pesquisar, você acaba encontrando respostas. Mas falta muita coisa se você se prender somente na ciência materialista. Você tem que mergulhar na ciência espiritualista. Você tem que mergulhar numa coisa chamada elemento espiritual. O que não acontece com a nossa ciência no momento, que está só presa ao elemento material. Então, eu acho que, repito, não posso dar uma resposta precisa sobre o que está acontecendo. Tenho as possibilidades, mas não tenho certeza. Ok, doutor Paulo. Fala, Luciano, você. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado. Perfeito. Nós teríamos mais uma outra pergunta a ser feita pelo nosso companheiro Eunápio, mas devido ao nosso horário, já se aproximando das 18 horas, nós entendemos que as pessoas também têm outros compromissos, naturalmente, né, além de estarem aqui presentes, participando junto conosco, né, nos embevecendo com a sua experiência. Né? E, assim, desejamos muito que em outra oportunidade o doutor possa certamente estar novamente conosco, né, de acordo com a sua agenda, né, com a sua disponibilidade. Então, eu vou sugerir a esse nosso companheiro que ele me envie a pergunta dele por áudio, eu encaminho para o senhor, na medida do seu tempo, o senhor responde, eu retorno a resposta para ele. Tá bom assim? Tá ótimo. Eu só ia pedir a todos que estão me ouvindo nesse momento, um pedido muito pessoal. Orem pelos seus médicos. Orem pelos seus médicos. Orem por esses que estão aí na frente dessa batalha, nesse olho do furacão que nós estamos enfrentando. E se vocês se sentirem assim, vou dar uma sugestão. Eu me preocupo assim com a classe médica. Me preocupo superficialmente. Eu tenho assim uma intensidade muito grande, um desejo interno muito forte de que os meus colegas saibam o que eu sei. Saibam o que eu sei. Então, se vocês acharem que seja conveniente, todo mundo aqui conhece algum médico. Pega esse livro, A Face Oculta da Medicina. Apresentei esses médicos com esse livro. Joga semente. Joga semente. E vê o que é que acontece. Eu acho que vai ajudá-los quando chegar no momento também da passagem pelo momento de sofrimento ou de deficiência da saúde. Todos nós vamos passar por isso. Eu me lembro que eu tinha operado uma paciente com câncer de mama e ela estava com 1 ano de operada, tudo bem, e eclodiram metástases para todo o esqueleto da paciente. O osso é o principal sítio metastático do câncer de mama. Não tinha mais nada para fazer, e aí eu conversei com a família e com a paciente e levei uma reunião de materializações. E saiu da cabine um médico chamado João Pedro, que é o líder dos médicos da falange de Frei Luiz. Tem uma escola de ectoplasmia do lado de lá. Quando eu desencarnar, eu vou ficar de joelhos na porta da escola dele pedindo uma vaga. E aí ele saiu da cabine, bioluminescente, se aproximou do leito onde ela estava, ao meu lado. Eu estava sentado ao lado da doente. E começou a fazer jorrar a própria luminescência e de instrumentos que eles traziam fechados dentro da mão, ampolas de capacidade energética eletromagnética poderosíssima, que saía tanta luz da tal ampola no punho da entidade fechado, que dava para perceber por transparência até os ossos do carpo e do metacarpo, e fazendo jorrar aquela energia toda doente. De repente, o João Pedro começa a conversar com uma outra entidade que nós não víamos, mas ouvíamos a voz pelo fenômeno da voz direta. Eles materializam tão somente a laringe. Se ela não está solidificada ou iluminada, você não vê, mas ouve. Amigos, em inglês fluente. Naquele momento inesquecível da minha vida, eu estava vendo 4 dos mais fantásticos fenômenos descritos pela ciência da mediunidade. A materialização do espírito, a bioluminescência, produção de luz por ser vivo, o fenômeno da voz direta e o fenômeno da xenoglossia, quando a entidade está falando línguas que o médium desconhece. O inglês era tão rápido que eu não estava conseguindo acompanhar nada.
mas uma pergunta as duas entidades repetiam insistentemente. Wonderful, wonderful, wonderful. Wonderful para lá, wonderful para cá. Eu estou sentado do lado da doente, sei qual é o caso, e pergunto comigo mesmo, o que pode haver de tão maravilhoso uma paciente tão grave? Boca fechada. Eu só conversava com a entidade quando ela se dirigia a mim. Quando ela não se dirigia, eu ficava calado, contendo a minha curiosidade científica. Bom, mas da primeira oportunidade terminou o tratamento, o João Pedro entrou dentro da cabine, se desmaterializou, e a primeira oportunidade eu perguntei ao Frederic. Frederic, o que havia de tão maravilhoso com aquela paciente tão grave que o João Pedro e a outra entidade que se manifestou pela voz direta tanto elogiavam? A resposta não é para mim, não. A resposta é para todo mundo que está agora nos acompanhando. Paulo César, eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus, ela não estava acusando os médicos, e todo o tratamento que vocês estão oferecendo, ela estava aceitando resignadamente. E aquilo estava trazendo um grande benefício para o seu espírito. Maravilhoso, né? Quantas informações nós recebemos do plano espiritual superior e quanto nós bebemos e crescemos, né? A cada informação nova que vem. É bendita a doutrina dos espíritos, não é, doutor? Abençoada a doutrina dos espíritos. Bom, infelizmente ainda somos, mesmo em quarentena, escravos do relógio, do tempo, né? Alguns companheiros nossos aqui da sala também têm as suas demandas, com certeza o senhor também tem. Haja vista tem 2 livros em produção aí, né? E certamente nós iremos também beber neles. Nós gostaríamos de agradecer inicialmente ao nosso queridíssimo Dalto, né? Que é através dele que o senhor soube desse encontro dessa tarde. Que Deus o abençoe e ao senhor o ilumine cada vez mais, conserve a sua saúde, a sua intelectualidade e a sua generosidade pelo fato de estar aqui conosco, compartilhando com o seu conhecimento. Esteja certo que todos nós estamos com os corações abertos e as mentes receptivas, né, a toda vírgula que o senhor colocou. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço o nome de todos os participantes, de coração, e que Jesus lhe ilumine, que Maria de Nazaré seja o seu manto luminoso a lhe sustentar nas dificuldades da vida, o iluminando, assim como o seu anjo protetor, o seu mentor e Jesus que está aí na sua frente. Belíssimo trabalho. Nós agradecemos, né, as 30 bilhões de criaturas humanas, né, no planeta. E fica aqui agora o convite de todo o grupo, né, dos 50 e poucos participantes dessa tarde, que em outro momento, caso o senhor tenha essa disponibilidade, nos brinde novamente com a sua sapiência, com a sua experiência, com a sua generosidade, com esse carinho desvelado que o senhor tem pela doutrina espírita. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado mesmo. Um abraço, amigos. Fiquem com Deus. Amém. Que assim seja para todos nós. Eu vou pedir que o nosso companheiro Dalto, nosso querido Dalto, faça a prece de encerramento. Ele não está na sala mais. Não? Então, eu Oi, acho... alô? Alguém... Oi, Dalto aqui. Dalto? Vou aparecer. Estou aqui. Querido, por favor. Não achei teu nome, Dalto. A prece é sua. Tá bom, então, né? Vamos, né, todos nós verticalizarmos nossos pensamentos direto a Jesus, né? E antes um pouquinho, eu queria agradecer muito ao Paulo Frutuoso, esse amigo querido lá do Frei Luiz, nosso professor, e que nós admiramos muito, todos nós, né? Todas as pessoas que eu conheço na área espírita admiram muito Paulo. Deus te abençoe muito. Muito obrigado pelo convite aceito por você. Ficamos muito felizes com isso. Agradecemos a Frei Luiz, nosso guia espiritual, a Frederico, que se mantém em bom tempo junto do Paulo, nas palestras dele, o nosso querido Eduardo também, sempre presente nas palestras do Paulo, e pedir a Deus e a Jesus que, dentro desse projeto novo, dessa misericórdia,
necessária para os desvalidos, para aqueles que não têm condição de suportar com tranquilidade essa pandemia, esse momento de grande dificuldade. Nós espíritas, nós que já acendemos a nossa luz, temos mais condição de passar por isso com a fé que nos foi colocada. Então, temos o dever de olhar e de orar muito, como Paulo pediu, pelo esse grupo de médicos, enfermeiros e pessoas voltadas ao campo da saúde, e as pessoas também que se despertaram para a caridade, pessoas comuns, pessoas de todas as classes sociais, que se voltaram para fazer a caridade para aqueles mais necessitados. Então, Jesus amado, que o Senhor derrame sobre todos nós as suas bênçãos, nos devolva com rapidez, se possível, a alegria da presença física. Hoje estivemos junto do Paulo como se estivéssemos numa reunião particular, cada um de nós dentro da nossa casa, diante de um aparelho da tecnologia moderna, mas que nos fez sentir muito íntimo nesses momentos, pela grandeza desse homem, pela grandeza do seu conhecimento e pela proteção pelos amigos espirituais que o conduzem nesse trabalho tão importante no nosso planeta. Então, que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós, e Maria, no seu manto, possa nos cobrir, que a alegria possa estar em nós, apesar das grandes dificuldades. As dificuldades não impedem a felicidade. Então, que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Doutor Paulo, nosso querido amigo, né, e mais novo, companheiro aqui do grupo, conduzo os votos de todo o grupo para o senhor, agradecendo mais uma vez pela sua carinhosa participação, pela sua generosidade, pelo seu empenho e por esse amor que ficou claro para todos nós, né? Pela doutrina espírita. Que Jesus abençoe e abençoe todos nós. Agradecemos profundamente e efusivamente essas luzes que vieram do alto através da sua fala, do seu coração, uma vez que o próprio companheiro nosso disse, né, o caminho para chegar a Deus passa pelo próximo, e Deus usa o próximo para amparar o seguinte. E assim que a vida é. Nós somos todos irmãos em Jesus, filhos do mesmo Pai, independentes de religião, de classe social, de tendências, de preferências, somos todos feitos da mesma origem, com moldes diferentes, mas amados imensuravelmente por Deus e por Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. Agradecemos a todos os participantes da sala. Esperamos em breve poder ter novamente a participação do nosso amigo. Tá? E desejando uma boa noite a todos, muita paz, muita luz e muito bem para todos nós. Muito obrigado. Paz e bem para todos. Obrigado. Assim seja. Obrigado, hein? Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite, Dalton. Boa noite. Boa noite.